Olá, muito obrigado a todos vocês por nos assistirem. Iniciamos hoje, neste exato momento, mais um podcast Abimapro e desta vez com uma presença importantíssima, que é um grande parceiro nosso, a GS1 Brasil. E neste podcast nós teremos também uma presença online de uma empresa que foi uma das primeiras empresas, as primeiras indústrias a integrar, a entrar no código 2D, que é aquele código que a gente fala muito aqui, vocês já devem ter ouvido nós falarmos em outros podcasts, que é o código QR Code bidimensional, que substituirá o código tradicional hoje, GTIM, que é, como todos conhecem, o famoso código das barrinhas. Eu gostaria demais de agradecer a presença do nosso, representando a GS1, o Ricardo Aranha. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, será um prazer enorme a gente poder estar falando em 2D, porque a Abimapro, acho que de tanto que falamos nos nossos congressos, em todas as oportunidades onde nós entendemos ser importante o 2D, nós somos admiradores e acreditamos muito que o 2D pode contribuir demais com, não só com a marca própria, mas com todo um sistema de gestão de qualidade séria, onde se busca efetivamente a transparência de um produto frente a um consumidor. Então, muito obrigada, é um prazer enorme recebê-los e junto teremos a presença, por favor, da Thalita Nicolini Verselati e a Dília Nicolini Verselati, da Cumayer. Elas estão entrando neste momento conosco, online, de lá, da fábrica, né, de lá do sul, para conversarmos um pouco sobre esse novo consumidor, essa era da transparência, o case Cumayer, que vai ser importante elas falarem para a gente, tem até um videozinho que depois vocês verão. Qual é o impacto, né, das marcas próprias nessa questão toda, o que o 2D traz e aporta, e qual é o futuro do varejo, inclusive das embalagens, já com um código que é possível e se permite uma rastreabilidade, e é esse o nosso tema. Muito obrigada a vocês por estarem aqui conosco. Eu vou pedir, por favor, para vocês brevemente se apresentarem, porque por mais que eu diga quem vocês não são só um cartão de visita. Então eu quero que vocês, por favor, se apresentem para que a gente possa começar esse nosso bate-papo. Por favor, vamos começar first. Então, por favor, comecem, Thalita e Dília, a falar um pouquinho de vocês, da empresa, brevemente, porque a gente vai ter bastante oportunidade para estar falando também dos produtos. Então, olá, pessoal. Eu sou a Thalita. Eu sou da Vinícola Cumayer, aqui em Garibaldi, Cumayer também. Então, eu trabalho mais na área de qualidade e também experiências do cliente, com vivências em relação ao turismo, e a jornada que eles têm aqui conosco. Eu sou a Dília, somos irmãs, né, que administramos aqui a empresa, então, no Cumayer, há já 23 anos, né, e sou responsável mais pela área administrativa e questão de produção, esses outros aspectos. Muito bom. Agora é com você. Eu sou o Ricardo Aranha, sou coordenador de desenvolvimento setorial da GS1 Brasil, né? Acredito que muitos conhecem a GS1 Brasil, mas para quem não conhece, é uma organização global, presente em mais de 120 países, que tem ali como missão a padronização na identificação de produtos, né? Então nós somos responsáveis pelo licenciamento da numeração GTIM, muito conhecida no mercado também como EAN, que ajuda a toda a automação da indústria e do varejo. E a gente vem aqui para falar do código 2D, como você mesmo disse aqui, que vai ser um futuro, na verdade é um presente que está acontecendo. Sem dúvida nenhuma. E a gente tem um novo consumidor, né? Exato. Um consumidor mais exigente e que preza pela transparência. Então a gente costuma dizer que a gente entrou na era da transparência. De que forma, para vocês, foi importante na Cumayer essa questão de entrar, né? Então, por que vocês acreditam que foi importante entrar com 2D? O que mudou no comportamento do consumidor? De que forma vocês acreditam que isso pode melhorar e facilitar a rastreabilidade, que é tão importante, né, para os produtos e cada vez mais importante, não só perante os órgãos reguladores, mas perante o consumidor final, ele saber, né, que existe uma empresa que consegue rastrear, caso tenha um problema, porque pode acontecer, né? Como é que vocês acreditam que o código 2D ele pode diferenciar o produto de vocês, uma vez que ele vai na embalagem e ele permite o acesso ao consumidor de vocês a tudo isso? Nós, atualmente, na empresa, nós já temos o projeto, já temos a empresa certificada, né, pelas normas de segurança FSC. Então, nós já praticamos toda a rastreabilidade do processo produtivo, né? E
E aí, quando começamos a nos aprofundar ali, conhecer um pouquinho mais sobre a GS1, a inovação do código 2D, né, nós pensamos, por que não começarmos a alguns projetos, né, que conseguíssemos colocar o código 2D. Aí nós fizemos o primeiro lote, uma linha Serra Gaúcha, que foram os primeiros produtos que nós lançamos com o rótulo 2D, né, não trazendo essas outras informações. Começamos a nos aprofundar mais, conhecemos ali os seriados, outras possibilidades que dá para colocar ali no código. Aí a gente lança, datas comemorativas, um espumante com um lote menor, né? E aí a gente olhou e disse, não, acho que aqui cabe essa ideia de projeto. Nós conseguimos transmitir toda essa, para o consumidor, toda essa parte que a gente tem da rastreabilidade do produto que a gente já tem interno, conseguir disponibilizar muitas dessas informações para o consumidor através da leitura do código, né? E aí nós começamos a buscar, a Thalita até acompanhou mais o desenvolvimento disso, e então surgiu ali o espumante que nós temos hoje, então, que foi premiado, o Retrato da Tour Courmayeur 2025, com a aplicação do código 2D. Muito interessante o prêmio. A Courmayeur foi, inclusive, premiada por ter toda essa nova tecnologia e ser a primeira vinícola a entrar e a acreditar nessa forma de respeito ao consumidor, porque o consumidor acessando todas as informações, isso chama transparência de fato, né? Exato. Como é que você enxerga essa migração? Então, você acha, Ricardo, que o 2D veio para substituir o famoso código de barras, né? O EAN, GETIM, ele veio para substituir, e se sim, em quanto tempo você acredita que isso acontecerá no mercado brasileiro? Porque lá fora é outra... Tá. Eu acho que é uma realidade, né, e até buscando, né, um gancho com a questão do consumidor, né, o consumidor ele está mais exigente, buscando mais informações, ele quer saber a origem, ele quer saber o local que foi produzido, então ele tem essa preocupação. Isso veio muito do pós-pandemia, onde todos estavam em casa e precisavam entender, né, então a jornada digital começou, trouxe muita gente para dentro da jornada digital. E é justamente aí que o código 2D ele entra, né? Ele participa dessa jornada digital porque ele conecta o offline, né, o físico, com o online. Então permite que o consumidor verifique e identifique mais. Sobre a tua pergunta em relação à migração, sim, é uma realidade essa migração. A gente vai ter um período de transição onde os rótulos vão continuar tendo o código de barras e também o QR Code, e depois aí ficaria apenas o QR Code em substituição. A gente entende que esse período de transição pode levar até 27, de 27 até 30, depende muito da velocidade, né, do mercado também, né? Então, por isso que na transição a gente tem os dois códigos. A gente entende que no mercado existem varejos com velocidades e maturidades diferentes. Então, quando a gente está olhando grandes redes de varejo, elas já estão mais preparadas, já tem lojas fazendo pilotos. Quando a gente olha varejos menores, a gente entende que pode levar um tempo um pouco maior, mas a gente acredita que até 2030 a gente tenha tudo finalizado, tudo migrado. E nesse maravilhoso mundo do IA, né? Nós vivemos hoje o maravilhoso mundo do IA. Como é que vocês entendem, e aí gostaria da opinião dos dois, a gente está falando de rastreabilidade, mas a gente tem um ESG que bate na porta, que já bateu na porta, inclusive hoje as empresas que não estiverem praticando governança de forma séria, que não estiverem tratando as questões ambientais de forma muito séria, e principalmente olhando para o social, vocês acreditam que o 2D ele pode contribuir nesse nosso maravilhoso mundo novo? A gente vai ter aí IAs que pode ser aportada, né, para o 2D, inclusive, porque é uma forma muito interessante de conversar com o nosso consumidor. Então, a gente tem a questão da rastreabilidade, a gente tem as questões de quanto isso agrega para a segurança alimentar, né? Então, a Courmayeur já tem uma certificação, mas muitos não têm. E o 2D pode contribuir muito para isso, para mesmo o recall, né? Nós tivemos agora, essa semana, 2 empresas que tiveram que fazer recall, né? Uma na área cosmética, que inclusive envolveu marca própria, e outra que é na área de produtos saneantes, enfim, e grande. Se existe recall e se existe regulamentação sobre rastreabilidade, é porque se entende que, obviamente, erros podem acontecer. Sim. Porque nem o Japão conseguiu zerar, né, defeito zero. O 2D pode vir e melhorar muito isso, e aí eu quero a opinião da indústria com relação a quanto isso pode
agregar para o processo operacional e também essa conversa toda em atendimento a legislações vigentes, e como que a GS1 entende que uma empresa que já tem 2D pode usar esse 2D para esse sonho, né? A estabilidade do recall e tudo mais. Quer começar com elas? Não, eu quero começar dessa vez com comigo? você. Tá, então vamos lá. Bom, em relação ao 2D, como você me disse, ele pode conter os dados variáveis, então ele pode conter lote, ele pode conter série, ele pode conter data de fabricação. Quando a gente fala especificamente da questão que você trouxe do recall, ele tem uma questão muito forte com a reputação da marca. Né? Então, assim, a reputação da marca é qual que é a velocidade que eu consigo lá retirar esse produto de circulação do mercado e de que forma que eu consigo evitar que esse produto não chegue na mão do consumidor. Tá? E o código 2D, ele facilita muito isso, porque na identificação ele já traz o lote ali dentro, então você consegue, o varejo consegue rapidamente identificar dentro do seu estoque ou dentro da sua loja esses produtos e retirar. E se porventura algum produto ficar dentro da loja ainda, o 2D consegue bloquear no PDV, no checkout. Então, na hora que vai passar ali, vai vir uma mensagem para o operador de caixa que aquele produto não sai, não vai para a mão do consumidor. Então, a gente traz várias camadas de segurança. Então, desde a indústria que consegue identificar mais rapidamente e avisar o mercado, e o mercado, né, o varejo, consegue mais rapidamente também tirar esses produtos da loja. Então, a gente entende que essa é uma solução que apoia muito a indústria, o varejo e previne o consumidor de qualquer dano. Para você que está vendo e assistindo esse podcast, e se você é uma indústria, a importância do 2D é inatingível. Por quê? Hoje, o grande sonho de uma indústria que tem que fazer o recall é saber na casa de que consumidor aquele produto foi. E é impossível de saber, porque a nota fiscal do varejo, do atacado, do distribuidor, não tem número de lote. Não tem número de lote. Então, para nós, para a indústria, né, para nós fabricantes de marca própria, porque nós somos fabricantes e nós somos donos de marca aqui na entidade. Para os fabricantes, é muito difícil. E para o dono da marca, é muito difícil saber qual é o consumidor que está com aquele lote que eventualmente tem que ser feito um recall. É impossível. Se o consumidor não estiver antenado e não olhar e não ver, ele não vai saber que ele precisa devolver aquele produto, que aquele produto está sendo recolhido. Entenderam a importância que tem o 2D? Por isso que eu sou uma apaixonada pelo 2D particularmente, porque são 44 anos em chão de fábrica, ou como industrial, ou como prestador de serviço, que o que nós mais precisamos ter é isso. Vocês concordam comigo com relação a esse fato, Thalita e Dília? Porque como é que a gente recolhe do consumidor, né? Recall já é um processo caríssimo para a indústria. Fazer esse processo é caríssimo. Se a gente sabe onde ele está, talvez fosse muito melhor e mais fácil, mais seguro para o nosso consumidor. Sim, assim, na verdade, aqui nós também falando como indústria, uma pequena indústria. A gente até fala que para nós o principal desafio é criar esse tipo de projeto ou esse tipo de código dentro de uma empresa pequena, que é diferente de uma grande indústria onde trabalha com volumes maiores, né, e acaba tendo mais facilidades, até tecnológicas, inclusive, né, para aplicar esse tipo de tecnologia. Então, para nós aqui, sendo uma empresa pequena, sempre foi um grande desafio. E, na verdade, desde que nós decidimos certificar na FSC, nós começamos a passar por todos esses ambientes. As atualizações em relação aos códigos de barras, a atualização em relação à ESG e também em relação ao recall. Então, a gente vinha falando antes da ESG, então a nossa própria normativa, a FSC, a gente claro que dentro dela a gente já trabalha todas as partes envolvidas, né? Ali nas partes envolvidas a gente fala desde o meio ambiente, desde a nossa matéria-prima, que é a uva, então a gente lida aqui, né, na verdade, diretamente com produtores do campo mesmo, e também com resíduos orgânicos e com tudo isso que está envolvido na nossa cadeia. E daí, para conseguir levar essa informação para o nosso consumidor final, a gente consegue, através do código 2D, de todas essas tecnologias, todas essas novidades de blockchain que também surgiram no nosso setor, a gente consegue unir todas essas informações e levar essas informações para o nosso consumidor. Então, é claro que para nós, talvez é um pouco um desafio muito maior, como a gente tem lotes pequenos de bebidas, ou às vezes lotes recorrentes, essa questão de ter o código, por exemplo, no rótulo, ou fazer um projeto específico, nós é sempre um desafio conseguir fazer com que essa informação chegue de uma forma prática para o consumidor. Então, a gente vem inovando a cada novo lote, a cada novo produto que a gente lança, a gente vai colocando mais informações, vai trabalhando com o código 2D, e daí neste projeto específico que nós lançamos, nós ganhamos a premiação da GS1, a gente conseguiu unir todas essas informações. Então, trazer ali, desde da uva até como é que a gente consegue fazer o recall de todas essas garrafas e também
a certeza da transparência, né, da credibilidade que essas garrafas também não são falsificadas, porque além disso tudo, a falsificação de bebidas é um assunto recorrente no Brasil. E vocês acreditam que, então foi daí que surgiu essa ideia? Como é que vocês, foi de uma dificuldade? De onde é a raiz da ideia do 2D? Eu quero saber a ideia raiz da ideia do 2D. A raiz da ideia, começou que nós tínhamos já nos associamos na GS1 começando o código, o puro código 2D, né? E aí a Thalita também é bem voltada ao mestrado na área de tecnologia também, e aqui a gente busca muita rastreabilidade no campo, né? Também de toda a parte da uva. Aí a gente tem muitos projetos aqui do pessoal, também com as questões da confiabilidade do produto, na questão do blockchain e todas estas outras ferramentas, né? E quando eu comecei a ler, conhecendo um pouco mais do código 2D, das variáveis, e eu disse para ela, tá, e dá uma olhada se a gente não consegue conciliar tudo isso, que a gente está tentando entregar essas outras ferramentas, né? E entre N ferramentas, a gente não consegue conciliar tudo no código 2D, que ele acaba abrangendo todos esses outros projetos, essas outras ferramentas, né? E aí marcamos uma reunião com o GS1 e foi para entender melhor como funcionava e conseguiu desenvolver. Então, acabou superando as nossas expectativas, né? E inovando no setor nessas questões, né? Abrangendo muito mais do que a gente inicialmente imaginava, né? E conseguimos, assim, até ali, estamos participando agora da Wine South America, né? E o pessoal chega curioso realmente para entender também como é o funcionamento do código, que para o setor também de vinhos e espumantes do Brasil, aqui no Brasil, é algo novo, né? É algo muito novo, apesar de ser já um setor pequeno economicamente no Brasil, mas bem sólido, que tem investido muito, né? É um fator novo também para o produto, né? Claro. Para os produtores. E qual foi o maior desafio que vocês encontraram para implementar o 2G? Acho que foi aquilo que a gente já comentou, que por ser uma empresa pequena, conseguir aplicar e trazer todas as informações para nossa sistemática interna. Então é bem diferente de uma empresa maior, bem estruturada, com uma equipe maior, em tudo, e a gente teve que adaptar tudo à nossa realidade. Então, mas por exemplo, vocês têm um ERP. Sim. Esse ERP, certamente, ele conversa, né, com o 2G. Vocês têm as ordens de produção, vocês têm a característica dos insumos que vocês compraram. Para vocês foi fazer com que o ERP de vocês conversasse com a necessidade do 2D, foi um desafio, vocês já estavam, apesar de empresa pequena, vocês já tinham um ERP que estava preparado para isso, para esse avanço tecnológico, porque eu vou explicar o porquê da pergunta, Ricardo, porque eu tenho discutido bastante com a GS1 que para a gente aportar os dados variáveis no 2D, nós precisamos ter tecnologia. Sim. Por exemplo, no chão da fábrica. Sim. E vocês sabem disso. Se você não tem como colocar, imprimir, no momento da produção, o 2D, você não tem como aportar os dados variáveis. No caso, a Comayer tem alguns produtos que eles fazem que lotes são menores e eles têm um código por conta da plantação, daquela sazonalidade, que tudo que eles forem envasar é daquele, né, daquela preparação. Sim. Eu não sei como chama, vocês me corrijam se estão errados, porque eu de vinho eu entendo beber, como uma boa italiana, né? Mas vocês têm um lote que é feito com aquela coleta de uva e que o vinho, toda a safra vai ter aquela característica, portanto você consegue colocar um único lote e, portanto, você consegue gravar, que o rótulo venha já impresso esse código 2D, que vai refletir desde aquela plantação, aquela uva, aquele processo e tudo mais, é isso? Ok. Isso. A gente, quando são lotes pequenos, justamente nós fizemos esse projeto inicial, né? Nesse produto que a gente tem, ele só um lote limitado de garrafas, né? E é o que a gente consegue atender nessa produção com os números seriados, tudo. Mas na nossa produção contínua dos demais produtos, realmente isso seria um desafio, né? Porque, como falou, a questão do ERP, ligado com a geração automática dos códigos,
né? É um passo 2 que nós temos que implantar, né? A linha produção mesmo. E hoje a gente ainda não consegue gerar isso, né? E é um desafio também, né? Claro, empresas maiores daqui a pouco não tenham essa dificuldade, mas para nós hoje isso é um desafio. Né? Conseguirmos lotes pequenos, como a gente tem lotes que a gente tem uma produção de 2.000 garrafas, 4.000 garrafas, nesses a gente consegue fazer a implantação. E esse é um fato importante, né, Renato? Porque Ricardo, desculpa, se nós não tivermos tecnologia para apontar os dados variáveis, a gente posterga um pouco essa nossa vontade de implantação, não de implantar o 2D, porque o 2D pode ser implantado a qualquer momento. Ele, por enquanto, vai junto com o EAN, o GTIM, em um determinado momento se vira isso. E, de novo, você que está nos ouvindo, que é fabricante, faça agora, comece agora. Porque vai chegar um momento que você vai ter que correr para fazer, porque o varejo só vai ler o 2D, não vai mais ler a barra. Então, prepare-se, comece agora já a conversar, inclusive, com o teu cliente, consumidor, sobre tudo aquilo que o seu produto faz para frente, sem ainda conseguir dizer para ele, olha, o lote, essa matéria-prima, ela vem, vai chegar esse momento. Nós teremos tecnologia para isso. Aliás, tem produtos que já tem. Quando eu visito fábricas, por exemplo, de produtos, lenços, papel higiênico, cuja codificação é feita por Ribble, por exemplo, ou térmica, já é possível colocar. Né? É colocado 1 a 1 e é possível colocar. Ainda é um pouco mais difícil para o inkjet, para os lotes ou para quando você tem que fazer a impressão em jato de tinta, porque ainda pode acontecer, principalmente em embalagens menores, a gente tem uma dificuldade de leitura. Mas vai chegar, né? Nós estamos indo para a Lua, porque nós estamos dando ré lá com o foguete, né? O foguete está dando ré, como é que a gente não vai ter uma leitura mais prática para facilitar? Inclusive, não só as pequenas. Porque as pequenas, queira ou não, quando os lotes são menores, é possível colocar, né? Mas as grandes, com lotes maiores, que a produção é absurdamente, numa velocidade tão absurda, que não é possível ainda se colocar. Mas você acredita, Ricardo, que a gente tem aí um caminho a percorrer, mas que existem já empresas que têm interesse em começar a tratar desse tema, dessa dor, que é uma dor do pequeno, do médio e do grande? A questão de colocar o 2D com os dados variáveis. Claro. Eu acho que esse é um tema muito interessante, porque assim, você falou do varejo, o varejo logo vai começar a pedir. Porque o varejo está entendendo o quanto esse código e esses dados variáveis são importantes na gestão dele, na gestão do consumidor dele. Então, esse pedido vai sair. Em relação às dificuldades, os desafios que tem, acredito, de impressão em linha de produção, a GS1 tem acompanhado muito de perto e apoiado muito o setor. Então, a gente tem falado muito com provedores de solução. A gente tem feito já testes já em grandes indústrias que já estão fazendo esse processo de impressão em linha de produção, ainda em fase de testes, mas a gente está apoiando aqui no Brasil. A gente apoia também com recursos que a gente tem fora do Brasil, da nossa diretoria técnica também. Então, a gente tem trabalhado muito próximo para preparar todas as empresas, sejam elas indústrias, provedores de solução, varejos, né, dentro dos varejos, né, que você falou do RP. Então, a gente tem trabalhado muito próximo com os grandes RPs hoje do mercado, apoiando eles em como que é feita a leitura, como que eles identificam, como reconhece, como quebra esse código para poder, dentro, né, do sistema dele, operar melhor e entender, né, decodificar esse código 2D. Né, então, uma parte mais técnica. Então, a gente tem trabalhado muito próximo de provedores de solução, de indústrias e também do varejo. Então, a gente acredita que isso muito em breve vai estar disponível de uma maneira muito simples para todo mundo, tá? E você acredita que os pequenos terão acesso? Porque hoje, outro dia eu dizia para a Virgínia que eu tive o privilégio de receber as primeiras inkjets no Brasil, porque nessa época eu trabalhava na Reckitt Benckiser, e nós recebemos as primeiras inkjets que chegaram no Brasil, como recebemos a primeira Cerac, a primeira máquina de rotulagem. Quando a gente recebe o primeiro, existe uma coisa chamada capabilidade de processo. Às vezes, as tolerâncias desses equipamentos não são as mesmas tolerâncias dos equipamentos que fabricam os produtos aqui. Então, a tolerância do diâmetro da tampa, a tolerância da largura do rótulo, a tolerância da velocidade versus tinta, versus solvente, versus, enfim. E sofremos bastante numa multinacional inglesa. Depois eu montei uma empresa pequena, a Total Química, que começou muito pequena. Hoje, graças a Deus, ela começou pequena. E a nossa dificuldade era justamente em comprar um equipamento que a gente colocasse número de lote, enfim, data de fabricação e validade em inkjet. Para as empresas pequenas, existe essa
essa dificuldade em acessar, né, uma tecnologia, às vezes, que ela não tem condição. E hoje, eu visitando fábricas pelo Brasil todo, posso garantir para você que existem fábricas que ainda não têm ERP. Entendi. E muitas, né? Então, a gente busca essa coisa de conseguir, né? A companhia talvez seja quem esteja pensando assim, nossa, Neide, fala, porque nós precisamos saber, nós precisamos ter ERPs que sejam acessíveis a empresas menores, né? Identificadores que sejam acessíveis a empresas menores. Você acredita que esse é um caminho que a gente vai seguir? A gente já tem um SAP menor. Ontem fui na Oracle num evento que está tendo de tecnologia, que é o São Paulo Innovation Week, muito bacana, por sinal, e que tem lá a Oracle já com um software para indústrias menores. Esse caminho vem sendo perseguido? A GS1 tem se empenhado para isso? Sim, tem. Eu acho que você tocou muito bem em relação às grandes empresas de software que olham o PME. Eu acho que todas elas hoje olham as pequenas e médias empresas no Brasil. Então, ela tem uma versão para essas empresas. E quando a gente está fazendo esse processo agora para pegar, vamos supor, para você migrar uma grande empresa, e aí você fala com a RP, porque aquela grande empresa precisa de uma mudança, de uma melhoria, né, no seu software, essa melhoria que é feita para a grande empresa, ela vai chegar no pequeno depois na versão. Então, vamos colocar esse custo de implementação, né, de um software, vai acabar sendo depois diluído para o pequeno. Vai chegar no pequeno sem que ele tenha que fazer esse investimento. A gente tem visto em algumas situações, Neide, que às vezes é uma atualização do software do equipamento, principalmente quando a gente está falando de leitura. Na impressão também a gente vê que tem muitas empresas que trabalham no sistema de locação de equipamento. Então existe a possibilidade de você falar, olha, eu quero renovar, mas eu quero que meu equipamento tenha essa nova forma de impressão, essa nova tecnologia. Então a gente acredita que vai chegar no pequeno e até com um custo bom, um custo adequado, né, para esse pequeno. Acessível. Acessível, a palavra é essa. E a gente entende também que tem esse período de migração que a gente está falando, que é justamente para essa adaptação. Então, talvez a empresa saiba que precisa hoje, mas, olha, esse ano eu não consigo, vou ter que agendar isso aqui para o ano que vem. Por isso que o teu recado, para quanto antes as empresas nos procurarem e saber como fazer, melhor será para elas se preparar e planejar essa virada. Como você disse, vai chegar um momento que vão pedir, olha, eu preciso que você tenha este código, senão eu não compro de você, né? Então, acho que a gente não precisa chegar nesse momento, né? A gente pode se preparar, fazer um processo planejado de migração. Mais um recado para você, fabricante, e para você, dono de marca. Por enquanto, não custa nada. A GS1 tem um time preparado para que vocês possam colocar o 2D nos produtos que vocês já têm, nos novos e nos que vocês já têm, sem custo nenhum. Não existe um custo. É simplesmente vocês entrarem em contato, tem o código e colocar na embalagem. Por que não? Sem custo e sem correria, sem, né? Sim, porque exatamente. vai chegar um momento que vai acontecer que nem o Barras. Você avisou. E depois, eu não recebo mais, o varejo, eu não recebo mais. Aí o pessoal ficava doido. Precisam colocar, aí não dava leitura, aí a cor não lia. E, gente, foi uma loucura. Não queiram passar por isso. Foi uma loucura. Né? Não Sim, precisamos exatamente. passar por isso. E num futuro muito, né, próximo, com certeza, onde o varejo vai passar a entender a importância do 2D, e é importante que ele entenda, em especial o varejo que tem marca própria. Como é que vocês entendem? Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer uma perguntinha. Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem rápido a resposta a essa pergunta. Tá bom. Lógico, com o ponto de vista da GS1, que a GS1 é mundial, né? Nós temos a GS1 Brasil, que é um sucesso. Mas nós temos aí a GS1, que é mundial e que pioneira nessa questão toda de identificação de produto. Claro. Que, aliás, gente, vocês não têm ideia, muitas vezes o pessoal fala para mim, GS1, a do código de barras? Não! Imensa! Vocês precisam visitar a GS1. A GS1, só para vocês terem uma ideia, ela é responsável pela segurança do medicamento que vocês tomam, né? Com toda uma interface com a Anvisa e tudo mais. Quer dizer, não é códigozinho de barras, não. Ela é muito, mas muito além de um códigozinho de barras. E assim, estão todos convidados para conhecer o nosso Centro de Tecnologia e Inovação, que a Neide já conhece, né? Então, vários associados todos convidados. Conhecem, mas nós em breve teremos mais uma visita por lá. Ótimo. Então eu vou perguntar, vou pôr meu óculos, porque senão não enxergo. Eu vou perguntar e vocês respondem, ok? O que veremos nos próximos 5 anos? Na verdade, a gente não sabe o que vai ter daqui a 5 anos. Vamos consultar a bola de cristal. A
a gente fala como empresa pequena, né, ouvindo vocês falar que realmente, além disso, nós somos um setor muito específico, então normalmente os sistemas todos eles são desenvolvidos para outras áreas e depois a gente vai adaptando eles para o nosso setor. Então, normalmente essas coisas, né, são mais desenvolvidas por uma questão óbvia, né, para uma indústria farmacêutica, né, para a indústria têxtil e outras assim, mas a gente acaba tendo que depois adaptar a nossa realidade. Então, com certeza, hoje a gente vê a nossa que a gente acaba tendo que unir essas informações para chegar no GS1 com fornecedores de outros tipos da cadeia. Então, por exemplo, o caderno de campo do produtor ou as coisas que acontecem dentro da empresa, a gente tem que ter sistemas que consigam conversar com o nosso código de barras, né, muito moderno da GS1, nosso código 2D. Então, a gente espera, na verdade, que a gente consiga trazer, a gente tenha, daqui a 5 anos, toda essa realidade. Nós já tivemos a oportunidade, nós duas, a parte da nossa equipe, de conhecer, né, a GS1 realmente é um ambiente assim, inspirador e faz a gente, né, sonhar longe, pensando em tudo que está por vir e a gente tem a expectativa que essas coisas que a gente enxerga lá estejam presentes, ainda mais presentes aqui na nossa rotina. Completando um pouquinho a ideia da Thalita, né? Nosso setor ele é conhecido pela tradição, né? Justamente por não pela haver só mudanças, digamos assim, né? É uma coisa que vem dos mais antigos aqui da região e tudo. Agora que está entrando numa fase de inovação. E nós mesmos, há pouco tempo, somos sócios da GSU, a Courmayeur. E foi por uma necessidade. Então, o que vem para os próximos anos, a gente percebeu, quando percebemos isso, a velocidade está muito rápida. Então, em 5 anos, realmente, quem deixar para trás, não começar a se adequar, vai ser atropelado. E a dificuldade para as pequenas empresas, ela é muito maior, porque a gente não tem um setor específico para lidar com esse desenvolvimento e tudo. Então, a participação da GS1 nisso foi fundamental. Tá? Toda a equipe da GS1, no momento que nós entramos em contato com a ideia do projeto, sem eles não teríamos conseguido desenvolver, sem sombra de dúvidas. E foi um suporte, assim, foi e é um suporte para o que precisávamos. Essa é a GS1, que vocês são inclusive associados e não sabem tudo que vocês podem, como associados, usar dentro da GS1, né? Vamos para a próxima. Não, você tem que me falar o que você espera nos 5 anos. Como é que a GS1 enxerga os próximos 5 anos? Olha, quando a gente está falando aí especificamente da identificação de produtos, eu acredito que nos próximos 5 anos o rótulo ele vai ser muito mais do que uma identificação. O rótulo vai ser inteligente, o rótulo vai falar, a embalagem, né, vai falar com o consumidor. Né, então vai ser uma vitrine. A gente tem um conceito no e-commerce que fala de prateleira infinita, varejo. Então, eu não tenho na loja física, vai no meu site e você compra tudo. O que a gente vê é muito o código 2D sendo realmente essa porta de um rótulo infinito, que você pode colocar várias informações, tudo o que você quer, falar com o seu consumidor. Para quem é de marca própria, eu acho que até uma dica muito interessante é que você vai conseguir vender um produto e vai conseguir divulgar toda a sua linha de produtos para aquele consumidor. Você vai interagir com ele de uma forma muito melhor. Então a gente vê esse rótulo inteligente fazendo parte da estratégia das empresas. E todos os dados que são escaneados, seja no celular do consumidor, seja nos pontos de venda, vão alimentar a inteligência artificial que vai apoiar na gestão das empresas, seja na sua gestão de estoque, seja nas questões de recall que você falou, ESG. Então todo esse dado vai alimentar a inteligência artificial. É muito interessante a sua colocação, porque eu tenho um serviço que eu faço na minha empresa que é revisão de dizeres legais de rotulagem. A gente brinca, né, que a gente tem os Lusíadas para escrever nos rótulos por questões regulatórias. E sobra um trechinho assim para conversar com o consumidor. Poxa, você tem uma infinita possibilidade de conversar com o seu consumidor através do 2D. Lembrando que o nosso consumidor hoje, ele é extremamente ligado. O Brasil é um dos países no mundo que mais usa a internet, né? Sim, as pesquisas mostram que o brasileiro, inclusive, não precisa ser tão alfabetizado para conseguir usar. Então, vai lá, coloca e pronto. Começa a ouvir, não precisa saber ler, pode ouvir o que o produto está fazendo. Então, imagina a possibilidade que o 2D entrega, né? Para um dono de uma marca, para um fabricante, né? Claro. Que está lançando um produto, Sim. que quer falar sobre o produto dele. É bárbaro, gente, de graça, hein? Por enquanto. Por enquanto. Então, vocês acreditam que as embalagens inteligentes serão o padrão do futuro? Olha, eu acredito. Eu sei que você acredita. Porque o consumidor ele tem
mais necessidade de se conectar também com a indústria, né, no nosso cenário, de se conectar com a indústria e de se conectar também com o produto, né, com a história do produto. E a questão de credibilidade como um todo, né? Então, eu vejo que sim, no futuro ali a informação na palma da mão, né? A informação na hora, que é o que o consumidor quer e traz toda essa segurança e credibilidade para as empresas. E aí, emendando rapidamente, você acha que o varejo está preparado para isso? Atualmente, eu acho que é a mesma coisa que a gente tem como o lado da indústria, né? O grande varejo, ele vai se adaptar, está se adaptando de uma forma muito mais fácil. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, assim como as indústrias, né? Que a grande maioria dos negócios são pequenos e médios. Então, é ali que é uma questão que demora muito mais e precisa de muito apoio, né? E que são a maioria dos negócios. O varejo, assim como a indústria, pequenos e médios, não estão preparados e precisam desse apoio para esse desenvolvimento. E aí, como indústria, você acha que essa transformação começa já? Já começamos? Começa já. Ok. Começa já, porque então, já começamos, né? E ela precisa desse apoio da GSU, já começamos, né? E é uma adequação de todas as coisas, né? ERP, processo de planta, busca de levantamento das informações também. Muitas empresas não têm todos esses processos mapeados, né? Muitas coisas para conseguir colocar para o consumidor também o máximo de informações, né? E o mais atualizados possíveis, né? Tem que usar a tecnologia a nosso favor. Perfeito. Ricardo, então as embalagens inteligentes serão padrão? Acreditamos que sim. Porque é uma demanda, né, do mercado, uma demanda do consumidor, né, e acho que as marcas têm tecnologia para isso. Acho que o código bidimensional, o código 2D, é a porta de entrada, é o portal para toda essa inteligência que vai ser aportada nas embalagens. E o varejo está preparado para isso? O varejo, como eu falei inicialmente, o varejo tem, acho que, níveis de maturidades diferentes. Eles estão começando a entender o quanto isso é importante e se preparando. Né? Então, eu acredito que ele vai estar preparado para quando isso acontecer. E como é que você vê essa integração indústria em varejo nessa transformação? Eu acredito que a gente tenha que começar, como você mesmo disse, começa já. Então, vamos supor, a indústria não precisa colocar em todos os produtos. Escolhe uma linha de produtos e começa a fazer e vai testando, vai gerando números, vai gerando insights e com isso você vai melhorando. Então, não precisa fazer o investimento todo de uma única vez. Então, mas começa já, não deixa para depois, como você mesmo disse. E o varejo é a mesma coisa. Começa como piloto, começa numa loja, faz uma loja, testa, mede os resultados. Né? O varejo ele é muito atrelado a resultados e a gente tem visto varejos que estão pilotando e que estão tendo muita redução de desperdício. Então, assim, isso é dinheiro injetado diretamente no negócio. Então, começa com uma loja, faz o teste e aí vai. Por isso que a gente tem a transição, que vai usar os 2 códigos, até que todo mundo esteja adaptado. Mas a dica comece, nem que seja por um piloto. Existe uma grande transformação que eu gostaria de estar discutindo com vocês, até para a gente poder já ir para o final desse podcast. Por muito tempo nós dissemos na marca própria que nós não tínhamos tempo para fazer mídia, nem tempo e nem dinheiro, porque uma das possibilidades de um produto marca própria chegar no PDV, no ponto de venda, com 20, 15, 20, 30% menor o preço, era justamente porque nós tirávamos da cadeia uma das despesas, um dos custos importantíssimos, que é o custo da mídia, é o custo da comercial, enfim. E nós dizíamos, nós precisamos fazer embalagens atrativas, porque o consumidor cada vez tem menos tempo e cada vez mais ele vai passar pela gôndola e ele tem que olhar uma embalagem que vai atrair ele e vai comprar imediatamente. Tínhamos naquela época 18 segundos de tempo para uma tomada de decisão, que se tornaram hoje 6, 7. Se nós falávamos isso no passado, se nós não tínhamos que tirar essa verba de marketing, essa verba comercial do produto para chegar na ponta, no consumidor, com essa diferença de preço, para ser atrativo, para pelo menos o consumidor pegar o produto numa primeira oportunidade e depois sim fidelizarmos esse consumidor,
Então, espera um pouquinho. Nós estamos falando de embalagem inteligente. Nós estamos dizendo que se a gente colocar o 2D, se nós tornarmos a nossa embalagem, além de, obviamente, atrativa, claro, mas de uma forma que ela conversa rapidamente com o consumidor, nós estamos exatamente na realidade do que nós sempre acreditamos. Sim. Vocês estão entendendo por que nós somos apaixonados pelo 2D? Isso é fantástico, porque nós efetivamente vamos conversar tudo que a gente precisa conversar. E com o consumidor antenado, com o consumidor que está com o celular na mão o tempo inteiro, né? E que, assim, recebe coisas e... É fantástico isso. Porque imagina assim, Neide, você, o consumidor, né, nós consumidores, compramos um produto, a gente acessa ali, a gente vê uma história dele, você consegue colocar certificações, seu processo produtivo, isso gera valor para o consumidor. Então você gera segurança, credibilidade, transparência. Então o que vai acontecer com esse consumidor? Aí eu vou lá e vou comprar da mesma marca, novamente. Então isso acaba sendo mídia, porque é fidelização. Então você consegue fidelizar o consumidor na tua marca. Ó, dá pra fazer esmalte, viu? Que não tem muito como escrever nada. Põe o código 2D e vai falar do esmalte à vontade. Exato. Porque dá pra falar tudo, porque, né? E cabe. Um balme. Imagina esses produtos pequenininhos, né? Que a gente não tem muito como conversar, explicar o que a marca própria tá aportando para aquilo. Exato. Que diferencial que ela traz, que ela custa menos, não é porque a qualidade ou porque ela não traz todos os benefícios de uma grande marca. É porque a grande marca fez mídia, fez propaganda, tem um marketing caríssimo. A gente só precisa colocar o 2D que é de graça. Olha que interessante. A grande marca, ela faz o storytelling, coloca na grande mídia, então ela envolve a pessoa na decisão. Aqui a gente consegue aportar tudo isso dentro do QR Code. Tudo isso dentro do QR Code. Bem, eu gostaria de deixar para vocês e para quem nos ouve, quem assistirá ao nosso podcast, uma mensagem que eu vou ler, porque realmente eu não quero perder nenhum ponto disso aqui. O consumidor do futuro não comprará apenas produtos. Isso já é algo que nós dizíamos sempre na marca própria. Nós não temos produtos próprios, nós temos marca própria, com propósito, onde esta marca vai efetivamente entregar a promessa, com muito respeito ao consumidor. E ele comprará confiança, que, aliás, é exatamente o tema do nosso congresso desse ano. Confiança. Transparência. Sim. Que o 2D traz para a gente de uma forma absolutamente eficaz. Autenticidade. Com o 2D, é muito menos provável que a gente tenha empresas fazendo produtos, né, roubando o rótulo aqui, fazendo algum produto que não enfim, como é a palavra que eu perdi? Quando empresas, porque um dos requisitos legais no regulatório é que você tenha seus rótulos segregados, exatamente, para que alguém não pegue aquele rótulo e falsifique o teu produto no mercado, que tiveram vários casos no ano passado. Propósito. As marcas podem não só ter propósito, mas passar para o consumidor qual é o propósito, não do produto, só da marca. Porque ele vai comprar um produto, mas ele vai conseguir entender o propósito do fabricante e aí ele consegue acessar, ele vende, na verdade, através do propósito, toda a sua linha, né, de produtos com o mesmo propósito. Sim. E informação, que é fantástico. Hoje nós temos muita informação, muita informação. Eu costumo brincar que a gente precisa ter formação para tratar tanta informação, né? Mas é muito importante. E esses códigos, eles vêm transformar o mercado. O bidimensional, ele representa exatamente essa nova era, essa nova ponte das marcas, indústrias, consumidor, que entre o varejista e a indústria, o nosso grande patrimônio, que é o consumidor que compra os nossos produtos e porque ele compra a gente fabrica, né? Então, eu queria agradecer imensamente vocês e queria saber se você quer dar um último recado, uma última palavra para o nosso público. Dilia, fica à vontade. Começo eu, então. Sim. Gente, olha, eu só tenho a agradecer ao convite, né? Também da Bimapo, Neide, pessoal da GS1 aí, Ricardo, e assim, ó, o que a Neide colocou agora, né, o consumidor quer comprar história, e no nosso segmento, especificamente, isso já é histórico, né, o consumidor quer saber a procedência do vinho, a história que ele teve, data da colheita, a ficha técnica, é um produto que leva muito mais sentimento e história. Então, nós encontramos no código 2D justamente isso. A gente consegue colocar a história do produto tudo em um código.
né, para o consumidor. Então, ele cria muito mais conexão com a marca, muito mais conexão com o produto e a confiabilidade, com certeza, o valor percebido do cliente, né? No nosso setor tem muito também problema de falsificação de produtos, produtos importados, né? E isso é uma ferramenta que a gente enxerga, assim, que pode auxiliar muito nesse processo, né? E não vejo volta, tá? Além do que, assim, digo, para a gente e para o varejo, né? A questão aqui de pessoal para trabalho, então isso vai ajudar todo o controle em toda a cadeia, né? Não tem que não ganhe o código, né? E acho sensacional. Tá bem? Perfeito. Muito obrigada e assim, ó, acredito realmente no sucesso do código e projeto piloto. Mas legal. Gostei. Bom, eu começo agradecendo a Comaieira, a Gília, pela confiança, né, pelo depoimento, né, de falar o quanto que o Código 2D está apoiando as operações dela, o relacionamento dela, né, com os clientes. Né. Então, primeiro, muito obrigado. Agradeço você, Neide, agradeço a Abimapro pela oportunidade de estar aqui, de falar de um assunto tão relevante para o mercado. E eu vou aproveitar esse podcast para, em primeira mão, informar a vocês todos que nos assistem que a qualificação Abimapro, que já foi previamente desenvolvida, tem 2 anos que ela está sendo trabalhada para implementação no mercado brasileiro, é um programa que efetivamente vai fazer com que a marca própria tenha mais segurança ainda para o consumidor final. Ela somente terá a importância que vem agregar nas marcas próprias com a participação do Código 2D. Então, para a qualificação Abimapro, é extremamente importante que as indústrias qualificadas tenham o Código 2D para facilitar e efetivamente trazer a efetividade que nós precisamos para essa qualificação. Porque com o Código 2D, a rastreabilidade, o recall, eles ganham uma nova importância. Eu diria a vocês que eu encerro esse podcast dizendo que nós efetivamente passamos a uma nova era de marcas próprias no Brasil e, quiçá, na América Latina. Muito obrigada. A Courmayeur é uma vinícola fundada em 1976, situada em Garibaldi, Rio Grande do Sul. Uma das únicas a ser certificada, uma certificação internacional de qualidade, que é a FSC 22000. O projeto do nosso espumante Natur Retrato 2025. Ele é um espumante desenvolvido com um número limitado de garrafas. São garrafas, então, que carregam no código 2D informações adicionais do produto, entre elas informações sobre a rastreabilidade, o processo produtivo, justamente para a gente conseguir automatizar e conseguir trazer toda essa informação de uma forma mais prática e mais fácil para o nosso consumidor. E também a gente vem ao encontro do combate à falsificação, que é um problema que vem acontecendo muito no Brasil com vinho e bebidas alcoólicas. É uma forma da gente mostrar que nós estamos realmente engajados e preocupados com a segurança do consumidor.